Você tem retratos de alguém que já partiu. Talvez na sua carteira, talvez no seu celular, talvez em um porta-retrato ao lado da sua cama. E você provavelmente acredita que está fazendo a coisa certa, mantendo a memória viva, honrando quem se foi. Mas o que eu vou te revelar agora pode mudar completamente como você vê essas fotografias. Porque existe um erro que 99% das pessoas cometem com retratos de quem já se foi. Um erro que a psicologia moderna confirmou. E que Raymond Moody, após 50 anos estudando a morte, alertou repetidamente. Primeiro, deixa eu te tranquilizar. Ter retratos de quem você amou e perdeu não é errado. Pode ser profundamente curativo. Pode ajudar na jornada de superação. Pode manter viva a conexão com alguém que significou tudo para você. Mas existe uma linha sutil, uma linha que a maioria cruza sem perceber. E quando você cruza essa linha, os retratos deixam de ser ponte para a cura e se tornam correntes que te prendem. Calma, porque o que vem agora é crucial para você entender. E pode mudar completamente como você se relaciona com a memória de quem você perdeu. A ciência finalmente começou a estudar o luto de forma séria. E o que descobriu vai contra tudo que a maioria das pessoas acredita. Em 2022, a Associação Americana de Psiquiatria fez algo histórico. Ela reconheceu oficialmente uma condição que afeta quase 10% das pessoas que perdem alguém próximo. O nome é sofrimento da saudade eterna. E uma das características centrais dessa condição é exatamente o que muitas pessoas fazem com retratos de entes queridos que já se foram. As pessoas com sofrimento da saudade eterna frequentemente criam o que os psicólogos chamam de altares da memória. Espaços dedicados a quem partiu. Quartos mantidos exatamente como eram. Pertences intocados. E sim, retratos por toda parte. Retratos que são olhados obsessivamente. Retratos que se tornam o foco de rituais diários. Retratos que, em vez de ajudar a processar a perda, mantém a ferida eternamente aberta. Mas aqui está o que a maioria não entende. Não é o retrato em si que é o problema. É o que você faz com ele. É como você se relaciona com ele. É o que ele representa na sua psique. Raymond Moody, em suas décadas de pesquisa sobre visões do além e comunicação pós-morte, descobriu algo fascinante. As pessoas que voltavam de EQMs frequentemente relatavam que seus entes queridos do outro lado não queriam que eles ficassem presos ao passado. Pelo contrário, os falecidos, de acordo com esses relatos, desejavam que os vivos seguissem em frente, vivessem plenamente, encontrassem alegria novamente. E isso nos leva ao primeiro erro que quase todos cometem. O erro de usar retratos para evitar a dor em vez de processá-la. Quando você olha para um retrato de quem partiu, o que acontece no seu corpo? Você sente um aperto no peito, lágrimas nos olhos, uma saudade que parece não ter fim? E muitas pessoas buscam esses retratos exatamente para sentir isso. Não porque querem curar, mas porque se tornaram dependentes dessa dor. Estudos de neuroimagem publicados em 2023 mostraram algo perturbador. Quando pessoas com sofrimento da saudade eterna veem retratos ou objetos de quem partiu, uma área específica do cérebro se ativa intensamente. O centro de prazer e recompensa. A mesma área ativada por drogas, por jogos de azar, por qualquer comportamento viciante. E o cérebro está literalmente recebendo uma dose de algo quando você olha aquele retrato. Os pesquisadores da Universidade de Toronto descobriram que o prazer derivado de manter o falecido vivo através de retratos e memórias pode reforçar hábitos que impedem a resolução do luto.
É como se o cérebro dissesse: isso dói, mas essa dor é familiar. Essa dor me conecta à pessoa que perdi. Então eu quero mais dessa dor. Isso é vício. E a maioria das pessoas não percebe que está viciada. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Uma mulher que perdeu o marido há 3 anos. Ela mantém todos os retratos dele exatamente onde estavam. O celular dela tem mais de 1000 retratos dele. Ela acorda todos os dias e a primeira coisa que faz é olhar para o retrato na mesinha de cabeceira. Durante o dia, ela para o que está fazendo várias vezes para olhar o celular. Antes de dormir, ela passa pelo menos 1 hora vendo fotos antigas. Ela acredita que está mantendo a memória viva, que está honrando o amor deles. Mas o que realmente está acontecendo é que ela está viciada no ciclo de dor. Ela está presa em um loop que nunca se resolve. E cada vez que olha para aqueles retratos, ela reforça o padrão. O cérebro recebe a dose. A dor se torna mais familiar que a alegria. E a vida passa enquanto ela vive no passado. Isso não é amor, é aprisionamento. Não é honrar a memória. É negar a realidade. Não é manter vivo, é se manter morta em vida. Guarda essa informação. Vai fazer sentido quando eu revelar o que você deveria fazer em vez disso. Agora vem o segundo erro, e esse é ainda mais sutil. O erro de manter os retratos como se a pessoa ainda estivesse viva. Quartos mantidos intactos, lugares à mesa, roupas no armário e retratos por toda parte. Tratados como se a pessoa pudesse voltar a qualquer momento. Isso cria uma realidade paralela. Uma realidade onde a morte não aconteceu de verdade. Uma realidade onde você não precisa aceitar o que já é irreversível. A psicologia do luto evoluiu muito nas últimas décadas. Antigamente, acreditava-se que o objetivo era se desapegar completamente, esquecer. Seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Isso estava errado. Mas o extremo oposto também está errado. Hoje, os psicólogos falam sobre vínculos contínuos. A ideia de que você pode manter uma conexão saudável com quem partiu. Mas vínculo contínuo não significa fingir que a pessoa ainda está viva. Significa integrar a perda na sua vida, de uma forma que permita crescimento. E aqui está a diferença, crucial. Uma diferença que pode determinar se você vai curar ou se vai ficar preso para sempre. Uma coisa é ter um retrato de quem você amou em um lugar significativo e ocasionalmente olhar para ele com amor e gratidão. Talvez no aniversário da pessoa. Talvez no aniversário de vocês. Talvez em momentos onde a saudade aperta mais. Você olha, sente, honra o que existiu e segue o seu dia. O retrato serve como um lembrete gentil de um amor que moldou quem você é. Outra coisa, completamente diferente, é passar horas por dia olhando para esse retrato. Acordar e a primeira coisa ser olhar. Dormir e a última coisa ser olhar. Durante o dia, interromper tudo para olhar de novo. Falando com ela como se a pessoa pudesse responder. Pedindo conselhos. Compartilhando o dia. Usando ela como substituto para relacionamentos com pessoas vivas. Preferindo a companhia do retrato à companhia de pessoas reais. Moody documentou casos de pessoas que desenvolveram o que ele chamou de comunicação pós-morte através de fotografias. Algumas dessas experiências eram genuínas e curativas. Momentos onde a pessoa sentia uma presença real de quem partiu. Paz, reconciliação, fechamento. Mas outras situações eram claramente patológicas. Pessoas presas em labirintos de dor que nunca encontravam saída. Pessoas que abandonavam a vida real para se refugiar em um mundo de memórias. A diferença residia na intenção e no resultado.
As experiências de cura brotavam de um lugar de amor sincero. As experiências patológicas emergiam de um lugar de desespero e apego obsessivo. Mas espere, porque existe um terceiro erro que quase ninguém menciona. E este pode ser o mais importante de todos. O erro de projetar nos que partiram o que você não resolve com os que ficaram. Muitas pessoas guardam retratos de quem partiu de forma obsessiva porque a relação com essa pessoa tinha conflitos pendentes. Palavras não ditas, perdões não concedidos, amor não expressado. E a foto se torna o palco onde elas tentam resolver tudo isso. Isso raramente funciona. Porque a foto não pode responder, a foto não pode perdoar. A foto não pode dizer, eu também te amava. A foto é uma imagem congelada em um instante no tempo. E enquanto você projeta toda a sua dor não resolvida nessa imagem, você não está se curando. Está apenas repetindo o padrão em um ciclo vicioso. Lembra quando eu mencionei o centro de prazer e recompensa? Aqui está a conexão. Cada vez que você olha para a foto e sente aquela dor familiar, seu cérebro recebe uma dose de algo, e isso reforça o comportamento, e o ciclo se perpetua, e a cura nunca acontece. Então, o que você deveria fazer em vez disso? Primeiro, entender que existem duas formas de se relacionar com retratos de quem partiu. A forma que aprisiona e a forma que liberta. A forma que aprisiona é caracterizada por compulsão. Você não consegue passar um dia sequer sem olhar. Se você perder a foto, entra em pânico. A foto se tornou mais real que a pessoa. A foto se tornou um objeto de adoração. Você organiza sua vida ao redor dela. E cada vez que você olha, a dor é tão intensa quanto no primeiro dia. A forma que liberta é diferente. Você olha para a foto ocasionalmente, com carinho, com gratidão pelo tempo que tiveram juntos. A dor está presente, mas não é devastadora. A foto te lembra do amor que existiu. Não te prende ao sofrimento da perda. Você consegue sorrir ao olhar. Consegue sentir alegria pelas memórias. A foto é uma ponte para o passado. Não uma corrente que te impede de ter futuro. A diferença está na qualidade da emoção, não na presença da emoção. Raymond Moody descreveu em seus livros algo que ele chamou de experiência de morte compartilhada, momentos onde pessoas vivas, presentes no momento da morte de alguém, relatavam experiências similares às visões do além. Viam luz, sentiam paz. Tinham a sensação de acompanhar o falecido em parte da jornada. E uma das coisas que essas pessoas relatavam era uma mensagem clara. Não fique preso. Eu estou bem. Siga sua vida. Se os que partiram realmente podem se comunicar, se as pesquisas de Moody estão corretas, então o que eles mais querem é que você viva, não que você congele sua vida em torno da morte deles. Mas como saber se você cruzou a linha? Existem sinais claros. Se faz mais de 1 ano desde a morte e a dor ainda é tão intensa quanto no primeiro dia, pode haver um problema. Se você evita situações sociais porque prefere ficar em casa olhando fotos, pode haver um problema. Se você sente que não pode ser feliz novamente porque isso seria trair a memória de quem partiu, pode haver um problema. Se você mantém tudo exatamente como era e sente ansiedade apenas de pensar em mudar algo, pode haver um problema. Esses são sinais do sofrimento da saudade eterna. E a boa notícia é que existe tratamento. A má notícia é que a maioria das pessoas não percebe que precisa de ajuda. Acreditam que a intensidade da dor é prova do amor, que sofrer é honrar, que parar de sofrer seria esquecer. Nada poderia estar mais longe da verdade.
A intensidade do luto não é proporcional à intensidade do amor. Existem pessoas que amaram profundamente e conseguiram processar a perda de forma saudável. E existem pessoas que tinham relações complicadas, cheias de conflito e ressentimento, que ficaram presas no luto por anos. A intensidade do luto está mais relacionada a como você processa as emoções do que ao quanto você amou. E isso é libertador quando você entende. Significa que sair do sofrimento da saudade eterna não é trair quem morreu. É cuidar da sua própria saúde mental. É reconhecer que você merece viver, que a pessoa que partiu quereria que você vivesse. E é aqui que a espiritualidade e a psicologia se encontram de uma forma poderosa. Raymond Moody passou décadas desenvolvendo uma técnica chamada Psychomanteion, um espaço escuro com um espelho onde pessoas podiam, supostamente, ter experiências de comunicação com os que partiram. O que ele descobriu foi fascinante. Muitas pessoas relatavam encontros genuínos, sentiam presenças, viam reflexos, ouviam mensagens, e essas experiências frequentemente traziam cura profunda. Mas também havia um padrão. As pessoas que entravam no Psychomanteion com obsessão, com desespero, com a necessidade de manter quem partiu preso. Essas pessoas raramente tinham experiências significativas. Era como se a própria intensidade do apego bloqueasse a conexão. Já as pessoas que entravam com abertura, com disposição para deixar ir, com amor em vez de desespero. Essas frequentemente tinham as experiências mais profundas e saíam transformadas. A lição é clara. Quanto mais você tenta agarrar, menos você recebe. Quanto mais você aceita, mais se abre para algo genuíno. E isso se aplica diretamente às fotos. Se você olha para uma foto com desespero, tentando prender a pessoa, você está na energia errada. Você está bloqueando qualquer conexão real que poderia existir. Mas se você olha para uma foto com amor aberto, com aceitação da realidade, com gratidão pelo que foi, algo diferente pode acontecer. Um estudo publicado nos Journals of Gerontology descobriu que pessoas enlutadas que mantinham algum tipo de crença em continuidade após a morte, seja reencarnação ou outra forma de existência pós-vida, tinham resultados melhores na jornada de superação. A crença de que a pessoa ainda existe em algum lugar, de alguma forma, era universalmente protetora. Isso faz sentido quando você pensa a fundo. Se você acredita que a pessoa simplesmente deixou de existir, a foto é tudo que resta. E a pressão de preservar essa foto, de mantê-la perfeita, de nunca deixar a memória enfraquecer, se torna esmagadora. Mas se você acredita que a pessoa continua existindo em outra forma, a foto se torna apenas uma lembrança de uma fase importante, significativa, mas não a única conexão que existe. Os pesquisadores de comunicação pós-morte, incluindo Bill Guggenheim, que documentou mais de 3.000 casos, relatam que muitas pessoas sentem a presença de entes queridos que partiram sem precisar de fotos, sonhos de visitação, sensações de presença, sinais no ambiente. Para essas pessoas, a foto é um bônus, uma lembrança visual, não uma necessidade desesperada. É interessante notar que, antes da fotografia existir, nas culturas tradicionais, as pessoas também vivenciavam o luto, também mantinham memórias, também se conectavam com aqueles que haviam partido. Elas faziam isso através de histórias, rituais, objetos simbólicos. A fotografia é uma invenção relativamente recente na história humana. E talvez tenhamos depositado peso demais nela. Isso não significa que retratos sejam ruins.
Significa que eles não deveriam ser o centro de tudo. Não deveriam ser a única forma de conexão. Não deveriam substituir o processo interno de integração da perda. Mas essa crença precisa ser equilibrada. A pessoa ainda existir em algum lugar não significa que a pessoa ainda deveria estar aqui comigo fisicamente. A aceitação da realidade física da morte é essencial, mesmo que você acredite em continuidade espiritual. E aqui está o erro que eu mencionei no início. O erro que 99% das pessoas cometem. O erro é usar retratos para evitar a transformação que a jornada de superação exige. A morte de alguém que amamos nos muda. Deveria nos mudar. É uma das experiências mais profundas da existência humana. Ela nos confronta com nossa própria mortalidade, com a impermanência de tudo, com a necessidade de amar agora, porque amanhã pode não existir. Quando você usa retratos para congelar o tempo, para fingir que nada mudou, para evitar essa transformação dolorosa, mas necessária, você está desperdiçando uma oportunidade de crescimento que poucas experiências na vida oferecem. Raymond Moody entrevistou milhares de pessoas que tiveram visões do além. E uma das descobertas mais consistentes era que essas pessoas voltavam transformadas. Não tinham mais medo da morte. Valorizavam a vida de forma diferente. Amavam mais profundamente. Viviam mais presentes. A morte de alguém próximo pode oferecer uma versão dessa transformação, sem precisar morrer você mesmo. Pode te ensinar sobre impermanência, sobre prioridades, sobre o que realmente importa, mas apenas se você permitir que o processo aconteça. Se você parar de usar retratos e memórias para evitar a dor que precisa ser sentida para ser curada. Se você sentiu algo ao ouvir essas palavras, se reconheceu algum padrão na sua própria vida, se percebeu que talvez esteja usando retratos de uma forma que não te serve. O YouTube tem aquele coração dourado ali embaixo, o Super Thanks. Quando você clica, você está dizendo que essa verdade importa, que esses temas merecem ser explorados, que você valoriza conteúdo que vai além do superficial. Cada Super Thanks é um voto por profundidade em um mundo de distração. Agora vou te dar exatamente o que fazer. Primeiro, faça um inventário honesto. Onde estão os retratos de quem partiu na sua vida? Quantas vezes por dia você olha para eles? O que você sente quando olha? E, crucialmente, sua relação com esses retratos está te ajudando a curar ou está te mantendo preso? Segundo, pergunte a si mesmo o que quem partiu quereria. Se essa pessoa te amava, ela quereria que você passasse anos em sofrimento paralisante. Ela quereria que você abandonasse a vida para viver em memórias. Ou ela quereria que você honrasse o tempo que tiveram juntos, vivendo plenamente o tempo que você ainda tem. Terceiro, considere reorganizar. Isso não significa jogar retratos fora. Significa talvez escolher uma ou duas fotos significativas em vez de dezenas. Significa talvez criar um álbum especial que você visita em momentos escolhidos, em vez de retratos por toda parte, te lembrando constantemente. Significa talvez fazer um ritual de transição, onde você agradece pelas memórias e se permite seguir em frente. Quarto, busque ajuda se precisar. O sofrimento da saudade eterna é uma condição real e tratável. Terapias específicas, como a terapia de luto prolongado, têm taxas de sucesso altíssimas. Estudos mostram que entre 60% e 75% das pessoas que passam por esse tipo de terapia experimentam melhora significativa. Não há vergonha em precisar de ajuda para processar uma das experiências mais difíceis da vida humana. Pelo contrário,
Há sabedoria em reconhecer seus limites e buscar apoio. Quinto, considere criar um ritual de transição, não algo dramático, algo significativo para você. Pode ser guardar alguns retratos em um álbum especial, em vez de deixar todos expostos. Pode ser escrever uma carta para quem partiu, explicando que você vai começar a viver mais plenamente. Pode ser visitar um lugar que era significativo para vocês dois e fazer um simbólico pedido de permissão para seguir em frente. Rituais ajudam o cérebro a processar transições. Eles marcam o fim de uma fase e o começo de outra. E no contexto da jornada de superação, eles podem ser extremamente poderosos para sinalizar que você está pronto para um novo capítulo. Não um capítulo sem a pessoa, mas um capítulo onde a pessoa ocupa um lugar diferente, um lugar de memória amorosa, em vez de dor paralisante. E sexto, talvez o mais profundo, considere que a melhor forma de honrar quem morreu é viver plenamente, não em sofrimento, não em paralisia, não em adoração de retratos, mas em vida, em alegria, em amor, em tudo que a pessoa teria querido para você. A pesquisa de Raymond Moody sobre visões do além revelou algo consistente. As pessoas que voltam da morte relatam que amor é a única coisa que importa. Não o sofrimento, não a dor, não a jornada de superação prolongada. Amor. E amor inclui amor pela vida, amor pelo presente, amor pelas possibilidades que ainda existem. Se quem você perdeu pudesse te mandar uma mensagem agora, o que diria? Provavelmente não diria: fique preso à minha foto para sempre. Provavelmente diria: eu te amei, eu ainda te amo. E a melhor forma de retribuir esse amor é você ser feliz. Você não trai a memória de ninguém sendo feliz. Você honra essa memória. Você mostra que o amor que essa pessoa te deu valeu a pena, que o tempo que passaram juntos criou algo que sobrevive. Não em sofrimento eterno, em vida plena. Os retratos podem ser parte disso. Podem ser pontes para memórias de amor. Podem ser lembretes de gratidão. Podem ser janelas para momentos que moldaram quem você é. Mas não podem ser correntes. Não podem ser aprisionamento à tristeza. Não podem ser substitutos para a vida que você ainda tem para viver. A escolha é sua, assim como a escolha de como viver após a perda. Assim como a escolha de deixar a dor te destruir ou te transformar. Assim como a escolha de honrar quem morreu ficando preso ou vivendo plenamente. O que você vai escolher? Existe uma história que Raymond Moody conta em um de seus livros. Uma mulher que perdeu o filho em um acidente de carro. Por anos, ela manteve o quarto dele exatamente como estava. Retratos por toda parte, roupas no armário, troféus na estante. Ela passava horas por dia naquele quarto, chorando, lembrando, sofrendo. Um dia, ela teve uma experiência no Psychomantheon de Moody, e o que ela relatou depois mudou tudo. Ela disse que viu o filho, que ele estava radiante, feliz, em paz, e então ele disse algo que a devastou e a libertou ao mesmo tempo. Ele disse: mãe, eu estou bem, mas você não está. Você está presa em um túmulo que você mesma construiu. Me liberte, liberando você mesma. Depois dessa visão do além, ela voltou para casa e fez algo que achava que nunca conseguiria. Ela começou a reorganizar o quarto. Não jogou tudo fora, mas guardou as coisas de uma forma que fazia sentido. Escolheu alguns retratos significativos, doou as roupas e, pela primeira vez em anos, ela conseguiu respirar naquele espaço. Ela não traiu a memória do filho.
Ela honrou o que ele realmente queria que ela vivesse. Isso é o que os retratos de quem partiu deveriam representar. Não prisões, não correntes, não altares da memória à dor, mas lembretes de amor, pontes para a gratidão, janelas para um passado que moldou quem você é, mas que não deveria definir todo o seu futuro. A forma como você se relaciona com esses retratos diz muito sobre como você está processando a jornada de superação. Se você olha com compulsão, com desespero, com a necessidade de manter a pessoa presa, você está no caminho errado. Se você olha com carinho, com gratidão, com aceitação de que a pessoa existe agora em outra forma, você está no caminho certo e não existe vergonha em precisar de ajuda para encontrar esse caminho. A jornada de superação é uma das experiências mais difíceis da vida humana. E em um mundo que raramente nos ensina a lidar com a morte, é normal precisar de orientação. A pergunta final que eu deixo para você é essa: se a pessoa que você perdeu pudesse ver como você está vivendo agora, ela ficaria feliz? Ela sentiria que você está honrando o que vocês tiveram? Ou ela ficaria triste ao ver você preso, paralisado, incapaz de seguir em frente? A resposta a essa pergunta pode te guiar para a forma correta de se relacionar com os retratos, e com a memória, e com a própria vida. Você guarda retratos de alguém que partiu? Conta nos comentários como você se relaciona com essas memórias. E se você percebeu que precisa mudar algo, comece hoje, não amanhã, não na próxima semana, hoje, porque cada dia preso é um dia que você não está vivendo. E você merece viver. Você merece ser feliz. E quem te amou também quer isso para você.